Salve, galera! Mais um Que Confusão 2023. Eu sou o Guto Correia, continuo sendo. E a lindona, maravilhosa aqui... Dudy Cardoso. Continua sendo. Eu mesma. E aí, Dudy? Oi, amigo. Tudo bem? Como é que tu tá? Tô bem, e você? Tô bem também. Faz tempo que eu não te vejo. Não Não? tô tão tempo assim. Aqui faz tempo. Ah, tá, nessa posição aqui, né? Na parada profissional, né? Exatamente. Tás bem, Tás? Tô bem. Como é que tá? Ah, tudo certo. Tudo certo? 2023 aí. E o nosso Instagram? Bombando. Pois é, né? Teve uma invasão no nosso Instagram, né? Só de mulheres. E depois dessa convidada de hoje, o pessoal vai mais, Teremos né? mais ainda. Com certeza. Porque a convidada de hoje é uma mina gente boa pra caramba. Demais. Cara, que tem uma história bem legal, bem massa. Eu conversei com ela antes, assim, não extraí muita coisa pra gente poder aproveitar no podcast. É, isso aí. Mas ela tem uma história bem maneira, da hora. Doutora em vários assuntos. Vários assuntos. Vários. Inclusive no vinho. Importante. Uma coisa que a gente gosta bastante, né? Exatamente. Então tá. Dudinha, quem é a nossa super convidada do ano de 2023? Dudinha? Primeira convidada Primeira. do ano. Cris. Doutora Cris, bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui, vocês me receberem, né, pra gente bater esse papo legal aí sobre vinhos e sobre a nossa trajetória aqui, né? Seja muito bem-vinda e o papo vai ser tranquilo, fica de boa. Legalzão. Cris, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite, por vir aqui e esclarecer pra gente um pouquinho, né, dessa área do vinho. Eu sou um apaixonado por vinhos, tá? Mas eu não entendo absolutamente nada. Eu só bebo. Só vai, né? Só vai. Não, mas às vezes eu sei que o vinhozinho, assim, tipo, não encaixa muito. Ah, Não certeza. com comida, mas é ali, o paladar. Não gosto. Sim, ó, Depende. não gosto. É específico, né? Cris! Isso é o mais importante, eu escuto muito isso. Eu gosto de vinho, mas não entendo nada. Daí eu falo, não, calma, te falta o vocabulário do vinho, mas o gostar é o mais importante, né? Boa. E até uma das coisas, assim, que eu vejo, assim, né, que estourou, assim, minha rede social, foi que eu trouxe uma linguagem mais simples. Porque o vinho tinha muito aquela coisa, assim, cheia de firula, muito distante, e as pessoas achando, não entendo nada, né? Exato. E eu trouxe uma linguagem mais simples, então o gostar é o mais importante. E aquelas regrinhas fechadas de harmonização estão caindo um pouco, assim, né? A tendência nova agora é popularizar o consumo do vinho, né? Ah, legal, porque de vez em quando eles falam ali em harmonizar o vinho com queijo que pro meu bolso não cabe. Exatamente. Então, aí complica ali um pouquinho a parada, entendeu? Às vezes o vinho com amendoim, pra mim já resolve. Já tá o suficiente. Ou O só um amendoim, pãozinho com azeite de oliva já é uma delícia, né? Já é uma delícia. Não, a ideia é essa, é trazer algo mais simples, mais jovem, né? Eu acho que isso que foi legal, que é uma tendência nova. O consumo no Brasil está aumentando bastante, né? O pessoal está migrando um pouco da cerveja para o vinho. Eu até vi em algum lugar, não me recordo aonde, que esse boom do vinho foi no período da pandemia ali, né? Que o pessoal passou a consumir mais vinho, passou a consumir mais vinho. Né? Favoreceram muito aí. Eu vi isso assim por cima. Isso é verdade? Sim, o pessoal ficou mais em casa, né? E aí, assim, o vinho, normalmente, no restaurante, ele é muito caro, né? E quando tu já te programa e tem em casa, que tu compra nos empórios, ou até no supermercado mesmo, pela internet, tu consegue adquirir um produto que é bom e não é tão caro, né? Então, tu consegue consumir. E o vinho tu consome menos, né, do que a cerveja. Sim. Eu sempre falo, assim, que é uma migração que tu tá bebendo algo melhor, né, mas não tanta quantidade, mas em mais qualidade. Certo. E aí o pessoal mais em casa consumiu mais vinho, e isso é muito interessante. Até quando eu tive no Chile, às vezes o pessoal reclamava assim, o brasileiro toma vinho mais em conta, esses vinhos de supermercado. E eu falei, poxa, mas isso é ótimo. Porque quem começa a tomar vinho, por mais que sejam os mais baratos, que todo mundo começa no mais barato, é uma porta de entrada. Aos pouquinhos tu vai começando a refinar o teu gosto e tu vai querendo coisas melhores, né? Sim. Como tudo que a gente E o pessoal consome, mais novo já tem isso, né? Ele, quando começa a beber, normalmente vai por esses vinhos mais baratos, aí se identifica com o vinho ou vai para outro tipo de bebida, né? E acaba acontecendo isso no mercado. Daí, Cauê, nosso tempo lá, no nosso primeiro vinho, como é que era? Aquele nosso rolê com a rapaziada, né? Parava ali na frente do shopping Beira-Mar. Sabe como é que é, né? Mas como é que a doutora Cris
foi parar nesse ramo aí do vinho? Tu já gostava? Era uma consumidora de vinhos? Então, eu também consumi o vinho suave, né? Revelações na época da faculdade. E aí eu fiz um intercâmbio na Argentina, era ainda o curso de biologia mesmo, né? E aí era uma proposta da própria universidade para ir morar um semestre em vários países do Mercosul, né? Um programa bem legal, um programa escala estudantil. E aí, chegando lá na Argentina, primeira coisa, vou procurar vinho. Quando eu fui nos mercados e que não achei vinho suave, eu fiquei chateada. Teve que beber outra coisa. Mas aí eu aprendi a gostar do vinho tinto, e numa época ainda que a gente é jovem, né? Então, tem toda essa história, assim, né? Daí lá eu aprendi a degustar e a gente morava numa casa com 30 estudantes estrangeiros de vários lugares do mundo. Certo. E aí tinha gente que entendia muito mais, que já entendia, já conhecia. A gente fazia como se fosse confrarias. Toda quarta-feira, cada um trazia um rótulo e a gente degustava. E aí eu comecei a degustar e eu percebi que eu tinha uma sensibilidade bem grande, assim, além de eu ter gostado do vinho, eu conseguia logo perceber que uva que era, essas coisas assim, esses detalhes. E isso foi em 2006, né? Já faz um tempo, assim. Tempinho. Ontem, né? E aí de lá pra cá, eu sempre fiz cursos, assim, mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Pra mim era um hobby. Certo. Como eu já sabia que eu tinha bastante sensibilidade, eu tenho mesmo, assim, pra cheiros, pra várias coisas, assim, sabe? Eu já sabia que eu tinha sensibilidade. Aí eu comecei a fazer curso de análise sensorial, pegava assim cursos pela internet de várias universidades do mundo e ia fazendo, mas porque eu gosto de estudar. Sim. E eu vejo também muita biologia no vinho, sabe? O pessoal às vezes fala, daí tu largou a biologia, mas poxa, o vinho tem muita biologia, né? Sim. A elaboração, a uva, as leveduras, tem muita coisa, né, do vinho. E aí eu comecei a fazer vários cursos e assim, eu dei aula, né, por 10 anos. Eu dei aula ensino fundamental, médio e superior, né? Nossa. E aí, na pandemia, eu tava dando aula para alguns cursos, nutrição, e o que mais me chamou a atenção era o pessoal da enfermagem, porque eles tinham muitos plantões, né, na época nos hospitais. E aí, por mais que as aulas ficaram virtuais, online, mas elas eram síncronas, né? Então, ao vivo. Então, o aluno estava lá no plantão, ele perdia a minha aula. E aí, eu comecei a ficar sensibilizada com isso e eu comecei a gravar as minhas aulas. Daí, em vez de eu dar só uma aula ali ao vivo, eu fazia bonitinho, gravava, ia colocando no YouTube, no meu canal. Eu tinha um canalzinho simples, assim. E aí, fui largando ali as aulas e o pessoal adorava. Porque imagina, né, tu como estudante, tu pode voltar quantas vezes tu quiser, parar, anotar, mexer na velocidade, às vezes mais rápido ou mais devagar, né? E aí o pessoal foi elogiando, pô, a tua didática é boa, tuas aulas são boas. Aí eu pensei, então vou começar a falar de temas mais abrangentes, vou falar de saúde. Aí eu fazia os vídeos mais curtos, né, que as minhas aulas tinham 40 minutos quase, só os alunos viam, né? E as televisões lá de casa, pra dar audiência. Sim. Não, isso é muito importante. A gente entende. Pra gente que trabalha aqui, que trabalha produzindo pro YouTube, a gente faz um pouquinho disso. No começo é assim, A gente legal. tem que dar uma forcinha. Na estreia do vídeo, tá eu, Lucas, a Maria, a minha mãe, a minha avó. Isso, celular do pai, celular da mãe. Todo mundo ligado. Se quiser comentar no chat aí, meu amigão, dá aquela força. Exatamente. Pois é, Cris, mas então a gente tem uma bióloga aqui, professora, bióloga, né? Aí eu dei aula por muito tempo na área da saúde mesmo, assim. Eu gostava, amava, né, o que eu fazia, dava aula. E aí, como eu já tinha esse canal, e daí alguns amigos começaram a falar, por que tu não fala de vinho? Porque eles já sabiam que eu tinha um hobby. Aqui em Floripa eu ia muitos eventos de degustação. Aí eu, será? Daí eu fiz um videozinho curtinho, assim, da uva Cabernet Sauvignon, de 2 minutos, e joguei, assim, pra teste, né? Sim. E aí, em uma semana, sei lá, deu acho que umas 4.000 visualizações, assim, estourou, sabe? Daí eu pensei, nossa, tô estourando com vinho. Aí a minha rede social era fechada, eu tinha uns 400 amigos ali no Instagram, daí eu abri. E eu, assim, sozinha, sem agência de marketing, sem nada, em um ano eu já tô com 70 mil seguidores, assim. Sim. E aí eu acho que foi bem. Isso, sabe? Eu trouxe a minha didática da sala de aula, né? A capacidade de comunicação. Então tudo é uma trajetória, não é que eu larguei a biologia tá comigo, né? Sim, com certeza. Vai estar sempre, né? Vai estar sempre, numa linguagem mais jovem, mais simples.
mostrando também o dia a dia aqui de Floripa, porque a gente é mais, assim, né, espontâneo. Sim. É descalço, é de chinelo, sabe? É esse dia a dia, de vez em quando faz uma brincadeira. E aí não fica aquela coisa, assim, tão séria do sommelier lá, que Isso fala umas traz o palavras público, difíceis, né? Aí a galera foi Até engajando. a palavra sommelier já é difícil. Só de falar ela aqui já dá uma trava. Mas, Cris, além de bióloga, tu tem outras graduações. Graduação só a biologia mesmo, né? Mas aí eu terminei a biologia, eu fiz mestrado, que eu já sabia que eu queria dar aula. Eu sempre fui apaixonada por ensino. E aí eu fiz um mestrado na área de... um mestrado em ciências, né? Mas eu trabalhei com plantas, com genética de plantas. E aí daí eu continuei, né, dando aulas e tal, dei aulas lá em Blumenau, na FURB. E aí eu via que nos concursos eu tava ficando meio pra trás, só com mestrado, pensei, tem que fazer um doutorado também. Aí eu fiz doutorado na área de ensino também, aí fiz com os estudantes de medicina na área de educação médica, mas também ensinando microscopia, ensinando células, tecidos, né? Sim. E aí foi bem legal o projeto, e aí eu digo que o mundo do vinho me engoliu, né? Porque quando eu já estava terminando o doutorado, começou a estourar a rede social com vinho, e aí foi muito legal, assim, eu lembro de alegria de criança, assim, porque as vinícolas começaram a entrar em contato para mandar vinho para eu degustar, e aí eu no começo, como é que eu fui no Google, né? Como é que as blogueiras fazem? Eu queria dar meu endereço de casa, porque a rede aberta parece cada coisa, assim, né? Aí abri uma caixa postal, aí começaram a chegar os vinhos. Nossa, eu fiquei muito feliz, sabe? Quando começou a chegar os primeiros vinhos. Aí fui fazendo videozinho de review, aí dava minha opinião. Sim. Aí o negócio foi andando, assim. Hoje eu tenho várias frentes, né? Faço cursos online, eventos de degustação. Nesse começo tinha quantas parcerias, assim, digamos, Cris? No começo ali, daí como eu tava terminando o doutorado, tava naquele estresse ali da tese, eu ia segurando muito, né? Eu disse, eu tô terminando. Quando eu terminar, eu terminei na semana seguinte um monte de reunião, assim, que tava represado, assim. Sim. E aí começou mais com duas importadoras lá de São Paulo. Uma eu continuo até hoje, que é a Sete Wines, a outra eu não tô mais. Mas aí então começaram essas parcerias para fazer divulgação e venda dos vinhos, né? Sim. Que aí é que começou a parte da monetização, porque monetização direta pela rede social eu não tenho, assim, ainda demora muito. Demora. Mas eu sempre falo que ali é uma porta, né? Dali surgem as oportunidades. Então, a maioria, quase todas as parcerias surgiram dali. Aí depois divulgação de vinícolas também, né? Que eu comecei a fazer daí as viagens para divulgar as vinícolas. Cara, a rede social, ela turbina os nossos negócios, assim. Se a gente souber utilizá-la para o bem, né? E para trabalhar, porque o alcance é enorme. E a gente mostrando essa questão do conhecimento realmente, né, autoridade em determinados assuntos, a tendência é só crescer. A rede social aí, para quem sabe aproveitá-la de forma positiva, não te preocupa em monetizar. É importante, mas vai chegar o momento. Isso. E é legal esse crescimento gradual. Porque às vezes tu cresce muito com o pessoal que não é do teu segmento, que não vai te acompanhar, e aí a tua rede, ela não vira tanto. Então, às vezes, não te preocupa tanto que vai, aos poucos, a coisa vai crescendo, ela vai chegando. Em pouco tempo, né, ela já deu um start muito bom, né? É que tem essa coisa da internet que, viralizou, às vezes, o cara vai para 70, 100 mil, né? Daqui a pouco tem 1 milhão de seguidores. Mas as pessoas, às vezes, vivem um pouco essa ilusão. Não é sempre assim. Não é sempre assim que acontece, né? E devagar a coisa vai dá muito trabalho, né? Às vezes as pessoas acham, assim, que é glamour, né? Eu que tô sempre em vinícolas, em viagens ou vinhos. Eles acham, assim, que é tranquilo. Mas, poxa, pra tu manter o teu público engajado, tu tem que estar sempre ali, sabe? Respondendo. E eu sempre falo, assim, também que eu gosto muito da integridade. Eu sei porque eu sigo outras pessoas e eu me espelho nisso, né? Sim. Que não adianta eu só falar de vinho que eu vou ficar chata. Então, o legal é, às vezes, tu ver o cachorro da pessoa, a mãe dele, sabe? Assim, então, tipo, tu quebrar com o teu dia a dia. Exatamente. E não é fácil, né? Não é sempre que a gente tá afim de fazer isso. Não. Então, é um trabalho mesmo, né? Trabalhar do lado de cá da câmera, né? Não é fácil. Bem diferente do que trabalhoso, as pessoas às vezes só vê a coisa pronta, né? A gente tem, tanta coisa para fazer aí, para produzir e tal, e pensar a coisa para fazer acontecer. Complicado. A gente, por exemplo, cada convidado, a gente tem que estudar um pouco o convidado, tem que saber um pouco sobre ele e tal, né?
E a maior curiosidade, quando eu comentei com a galera que a gente ia falar com a moça do vinho, né? A galera agora fala que é a moça do vinho. A moça do vinho. Cara, assim, são muitas as curiosidades em relação ao vinho, né? Sim. E também em relação à mulher nessa área do vinho, né? Porque geralmente a gente vê muito homem falando sobre vinho. E como é que é pra ti, assim? Como é que foi pra ti? Tivesse alguma dificuldade simplesmente por ser mulher para entrar nesse ramo? É muito difícil. A pergunta é bem legal, porque realmente o mundo do vinho, ele é um mundo bem masculino, né? Uhum. E até, não sei se pelo paladar, eu tento desvendar um pouco isso, e eu acho que a mulher gosta um pouco mais do paladar doce. Então as mulheres gostam até de espumante, vinho rosé, mas o vinho tinto, a maioria, sim, quem gosta é homem. E não só falando do gosto, né, que a maioria é masculina, mas quem trabalha com vinho ainda é um mundo muito masculino, assim. Então eu já me vi em vários eventos em São Paulo, até numa feira que eu fui em Lisboa, que eu paro e eu olho, e já teve vários eventos que eu sou a única mulher. Nossa! Teve evento em São Paulo, assim, uma mesa enorme, um evento de business mesmo, né, de trabalho, de uma vinícola apresentando os novos rótulos. Eu era a única, era uma mesa gigante. Aquilo me chocou, sabe? Uhum. Eu pensei, se eu não tivesse aqui, não ia ter nenhuma. Sim. Poxa, sabe, no dia de hoje, assim. Sim. E daí também em Lisboa, também uma feira muito legal lá de vinhos. Aí uma hora eu subi no mezanino que eu queria pegar um café, que é muita degustação, aí tu tem que estar bem consciente, né? E água, café, né? Tem que estar bem, né? Porque, pô, teu trabalho, se tu só tomar, vai chegar no final, tu não consegue avaliar o vinho, aí tu não sabe se ele é bom ou não, né? Mas aí eu subi no mezanino, quando eu olhei pra baixo, era só homens, assim, sabe? Pouquíssimas, assim, que eu via mulheres. Mas, assim, o que eu costumo dizer é que eu tive que meio que me reinventar, né? Eu não sou tão novinha, eu tenho 18, né? Mas, assim, como eu mudei de carreira e eu tô recomeçando, né? E aí eu tô muito numa vibe, assim, vai pra cima deles, leão, sabe? Revelei o time agora. Não, isso aí é importante. O nosso, eu não sei se meu amigo lá, mas o meu amigo lá é o videomaker do maior time do planeta. Do maior de todos os tempos. Eu sou havaiano também. Ela é havaiana. Então, fechou. Ela é havaiana, já deu pra Não, sentir, ninguém minha, fala, vamos pra cima dele, leão. Havaiana, até a moça do Pará é havaiana. Fechou, então. Ela veio pra Floripa e virou havaiana. Veio pra Floripa e virou havaiana. É o nosso time do coração, né? Mas assim, parece assim que é a fase da vida que eu tô, sabe? Sim. Vai pra cima deles, leão, assim, porque tem bastante dificuldade. Às vezes parece que é muito glamour, tá só tomando vinho bom, tá só em lugar bom, só que, pô, é luta o dia inteiro, sabe? E cai, eu brinco assim, que não é só cai e levanta, cai e chora, porque eu choro. Eu sou pisciana, eu choro. E levanta, sabe? Sim. Mas assim, eu tô com muito gás pra ir, porque eu penso assim, pô, eu já amava o que eu fazia, que era dar aula. Então, pra eu trabalhar com vinho, eu vou ter que estar bem, sabe? Sim. Eu não vou ficar, tipo, ganhando pouco ou sendo desvalorizada. Isso acontece muito, sabe? Pô, faço uma campanha legal pra caramba, dá um engajamento altíssimo, e tem que ficar cobrando pra receber, sabe? Indo atrás, assim. Ainda tem umas coisas que me deixam, me deixam triste, sabe? Assim, não, acontece com certeza. Mas desde que tu tá nesse meio, Cris, tu já teve relatos de mulheres que tu inspirou, que estão tentando entrar no ramo por causa de ti? Olha, eu vou te dizer que não, assim, tanto é que as minhas inspirações, né, que são dois grandes nomes, assim, do vinho, que é um jornalista lá de São Paulo, que é o Didu, que também traz uma linguagem mais simples, e um canal muito legal que chama Vinhos de Bicicleta, que o Rodrigo Ferraz, que é o sommelier, ele pra mim, assim, é o muso, assim, do vinho. Já conversei com ele, já falei que eu admiro muito ele, porque ele trouxe essa linguagem mais simples. Eu falei pra ele, eu me inspiro em ti, sabe? Essa coisa, sabe, de falar mais normal, com uma linguagem mais simples, de trazer pro dia a dia, sem muita regra. Sim. Isso é muito legal. Pessoa que consegue fazer isso, assim, pô, abarca muita gente, né? Não exclui ninguém, né? Consegue trazer públicos diferentes, né? Isso. Todos os tipos. Mas essa ausência das mulheres aí, Cris, tu atribui ao quê? Assim, os homens não dão esse espaço para as mulheres entrar, ou é a falta de interesse das mulheres mesmo em atuar nesse ramo? Olha, é uma pergunta muito difícil que eu não sei responder, assim. Eu acho que a gente tem um espaço aí para avançar, para conquistar, mas eu, assim, né,
que nem eu falei pra vocês, eu tô nessa vibe de ir pra cima, assim, né? Sim. Mas isso é uma coisa que me chama a atenção, não só de eu ter participado dos eventos, mas as próprias medalhas, porque os vinhos, eles têm umas pontuações, né? Sim. Que são os críticos de vinho. E a maior parte são homens. Sim. Sabe? É o Robert Parker, né? O Tim Atkin. Tem vários, assim, que dão medalhinha de 90 pontos, 100 pontos. Eu fico pensando, por que não tem uma medalha de uma mulher, sabe? Que é crítica de vinho, que vai lá e que fala que aquele vinho vale 90, 95 pontos, né? Mas eu acho que vai acontecer. Vai, a gente precisa. A gente tá no caminho certo, né? Eu acho que tá no caminho certo. Porque é legal também, né? Acaba sendo essa questão da referência. Daí essa pergunta que eu ia te fazer também, assim. Por outro lado, a internet, ela viraliza muito o que é diferente. Aquilo que a gente não está habituado a assistir, né? A ver. Então, uma mulher ensinando sobre vinho é algo diferente também. E tu acredita também que isso pode ter chamado um pouco a atenção pro teu perfil, né? O fato de ser uma mulher ali falando sobre vinho, falando até com autoridade sobre vinho. Isso que eu acho legal, assim, porque eu demorei, sabe, para conquistar esse respeito que eu tenho, assim, hoje. Até mesmo pelo fato de ser mulher, né? De, por exemplo, estar numa segunda-feira bebendo um vinho. E não ser chamada de, sei lá, de pinguça, né? Então, eu acho, assim, que eu conquistei mostrando que eu sou cientista, né? Eu estudei, eu sou uma pessoa normal, de família e tal. E que eu tô trazendo é um trabalho mesmo, né? E aí eu mostro, além disso, uma coisa que eu gosto de frisar bastante é o meu estilo de vida saudável. Eu faço academia, eu vou pra praia, eu jogo tênis. Então, assim, eu cuido muito. Então, não é que eu tô só tomando um monte de vinho. E aí, isso dá um respeito. O pessoal para e olha e respeita mais, assim, né? Valida, né? E hoje em dia o teu público tem mais mulheres ou é mais homens? É mais masculino. Mais masculino? Mais masculino. Dentro da rede social. Sim. Agora vai ser mulher. Vamos pra cima, né? O que confusão... a gente teve uma invasão feminina no nosso Instagram. Teve uma invasão feminina lá. A mulherada lá teve um vídeo bem legal nosso, que deu uma viralizada aí. O meu conselheiro foi gravado aqui, né? Gui Maoli. Gui, um beijo, querido. Ele é sensacional, tá? Arrasou. Foi aqui e fora também. Cara, o cara é muito legal. Tem uma vibe muito positiva. Sim. Então ele viralizou um vídeo dele ali falando sobre as mulheres, né? 40 mais e tal. E, poxa, a mulherada deu, né, acompanhou a gente lá, a mulherada dos 30 aí pra cima, 40 mais, 50. Foi pra cima deles. Muita mulher bonita, muita mulher 40 mais. E quando eu digo bonita, assim, aquele dia a gente tava falando aqui, né, a beleza não é só uma questão de padrão, né, estético lá, que as pessoas elegem como belo, né. Exato. Aquelas pessoas que estão confiantes, como aquelas pessoas que estão nos seguindo lá. Muito. Elas exalam essa beleza, né. Demais. A confiança... E elas demonstraram exatamente isso, a confiança delas em relação a qualquer coisa. Elas se jogaram, elas foram pra cima. E tanto que elas seguiram, que confusão. Então aí hoje. Legal. E essa questão da crise aí, eu acho também, Cris, você acha que com o tempo a gente vai quebrando essa barreira. A gente não pode ser hipócrita, né? Muito se fala assim, ó, eu não gosto de gente que fuma ou que bebe, mas mulher que fuma e que bebe, então, né? Isso é uma coisa assim, um jargão popular aí, tipo, que tá no inconsciente coletivo aí. As pessoas têm esse preconceito sim com as mulheres. A gente não é querer fazer média aqui com a mulherada, não é nada disso não. Mas tem isso. E eu acho que aos poucos a gente vai, com vocês principalmente participando, vai quebrando isso, né? Vai quebrando essa coisa e mostrando que, pô, normal, padrão. Assim, infelizmente a gente ainda tem que lutar pelo respeito, sabe? Sim. Ainda temos que lutar, assim. Eu passei por uma situação de uma pessoa que estava devendo e tal, também, coisa de vinho. E aí eu cobrava, não, vai ser pago, e nada. Daí, quando eu botei o meu pai pra cobrar essa pessoa, ele pagou. Então, eu fiquei pensando assim, teve que um outro homem te pedir pra tu respeitar, sabe? Assim, então, tipo, pô, é o fim, né? Nos dias de hoje, assim, ainda passar por isso, né? Sim. É complicadíssimo. Sabe? Poxa. É fora do normal pra uma e mulher essa ainda. Questão aí da mulherada dar a sua notinha, né? A Cris, não sei se hoje já dá as notinhas do vinho, se ainda vai dar, mas se não dá, vai dar. Em algum momento vai dar nota do vinho. É meu sonho ser uma crítica de vinhos. Tem mesmo diferença no vinho, na uva, na fermentação, no modo de produção? Isso impacta realmente no sabor do vinho? Totalmente.
Assim, o segredo, né, dos grandes vinhos está na uva, né? Então, por isso que eu falo que eu sempre vejo bastante biologia no vinho, porque a produção ali, o plantio da vinha é o que vai ditar a maior parte, assim, né, do vinho, né? Uhum. Então, o cuidado que se tem, e aí por isso que se fala muito no tal do terroir, que é o ambiente, né? Uhum. Então, assim, o ambiente Chile, o ambiente Argentina, o ambiente, né, aqui no Brasil ou na Itália, vão dar características do solo, vai dar característica, a quantidade de exposição solar, assim, né, de luz, se faz muito frio ou não. Então, a vinha, né, a videira, ela, quando ela passa por bastante estresse, ela vai concentrando, por ela estar passando por uma situação de estresse, ela concentra tudo de melhor dela no fruto. Ela concentra na reprodução, né? Tipo, se eu vou morrer, pelo menos eu vou deixar meu descendente, né? Ah, legal. E aí, por isso que o vinho é tão rico em antioxidantes. Então, resveratrol, antocianinas, todos esses compostos, eles são bem importantes, assim, por isso que o vinho, ele consegue ser longevo, assim, ele consegue ser guardado por mais tempo, e também tem benefícios para a saúde humana, né? Então, aquele estresse que ela passa, né, tipo, o solo pobre, falta de água, amplitude térmica, que é o dia bem quente, a noite bem fria, vai fazer com que ela produza as melhores uvas, e aí, das melhores uvas que vai ser elaborado o grande vinho, né? Mas aí, além disso, também tem o método de fabricação, como que vai ser fabricado, tem vários tipos, né? Fermentação, ou quanto tempo vai ficar em barrica de carvalho, se fica ou não. Isso influencia muito. Hoje em dia ainda ocorre aquele negócio de pisar na uva? Olha, em alguns lugares lá em Portugal, eles ainda mantêm essa tradição. Mas é meio estranho, né? Confesso. Mas esse negócio de pisar nela impacta realmente? Eles falam que dá uma diferença. Nossa. Deve sobrar ali uns pelos da perna. Ah, meu Deus. Nossa. Depois passa por filtração, né? Mas assim... Ufa. Ele é uma tradição antiga, né? E lá em Portugal, em alguns lugares, eles mantêm, eles chamam de lagares, assim, que é tipo uma piscina que o pessoal pisa. E alguns ainda falam que é diferente quando pisa, né, assim, com o pé, o jeito que esmaga a uva é melhor e tal. A unha do cara tá grande ou pequena. E o sabor, né, muda. Eu acho que eu vi uma unha ainda. No teu copo, Maria. Que horror! Mas já existem robôs e maquinários que fazem esse processo, né? Então, assim, é bem raro. Algum lugar ou outro que eu acho que gosta de manter pra dar um charme, assim, sabe? A gente faz pisa pé, mas é exceção. Ô, Cris, eu tenho uma dúvida. Lá vem ele com as dúvidas dele. E o vinho, ele potencializa o amor? Porque eu tenho uma história bem legal do vinho. Opa, quero ouvir. É que eu já contei no outro podcast, mas eu posso, tu provavelmente não viu, mas eu posso contar. Resume. Isso, vou resumir. Inclusive, ó, tá lá, oi, ó, tudo bem contigo? Meu Deus. Porque é o seguinte, havia um flerte, né? Entre eu e uma garota, não sei se ela tá aqui. Um crush. Sim. Então havia um flerte entre a gente e tal. E aí a garota, eu mandei um vinho pra essa garota, né? A gente conversou sobre vinho e tal. E ela disse que gostava de vinho. No outro dia eu mandei um vinho pra ela e tal. Ela soube que era eu. Só sei que depois que ela bebeu aquele vinho, o amor aconteceu. Mudou totalmente. Mudou totalmente. Deus. Depois daquele vinho, olha, as portas se abriram. E como? Aí depois eles não querem. Aí, ó. Não me cancelem. Não me cancela que é 2023. O primeiro episódio. Querida Cris, desculpa te cortar, né? Mas é porque isso aqui faz parte. Pra engajar, pra dar, né? Pra vir. É pra colher os frutos. Então é o seguinte, galera. Vocês que estão aí, são nossos amigos. São amigos, né? Seguidores, amados, queridos. Isso aí. Faz um favorzinho pra gente, dá aquela força, por favor, pra gente sobreviver até 2024. Só que agora... final do ano. Isso, a caminhada de 2023 agora é maior, né? 2022 a gente começou lá. Mais pro final do ano, agora nós estamos desde o início. Então é isso aí. Então faz o seguinte, o que ele faz lá pra ajudar a gente? Sai do Instagram e vai direto pro YouTube, pessoal. Migra, sabe? Migra assim um pouquinho. Mas não deixa de deixar o seu like, comentário, curtir e compartilhar. Redes sociais todas, TikTok, Instagram. Kawaii, já estamos no Kawaii?
Não, nem sei quem é. Estamos Só sei chegando... que é o Cauê. O Kauai eu Estamos chegando no Kawaii. Mas eu sei, galera. É só migra. É só ir no Instagram, clicar no nosso link lá da bio e ir pro YouTube. Vocês vão super ajudar a gente. Muito, por favor. Faça isso. Vamos lá, vocês não querem mais que confusão? Faz que confusão, Bombay. Olha, e esse ano nós temos assim, ó, inúmeros convidados muito massa. A gente já começou o ano Exatamente. com uma convidada top aqui, ó. Eu não tô bêbado ainda, mas vou ficar, com certeza. Até o final a gente chega lá. Até o final a gente vai. E essa questão da... Eu ouvi uma parada de que o Malbec argentino é o melhor do mundo. Isso é verdade? É mito? É mito, porque assim, depende muito de gosto, né? O Malbec argentino, ele é um excelente vinho, mas ele é um vinho bem intenso. Tem pessoas que gostam de vinhos mais leves, né? Sim. Então, o mundo dos vinhos, o legal é isso, né? Existe uma variedade muito grande. Então, não precisa todo mundo tomar a mesma coisa, ou você que gosta disso tomar a vida inteira a mesma coisa. O legal é estar aberto para sempre descobrir novas coisas. E nunca vai acabar, né? A gente nunca vai conhecer tudo. Eu acho que isso que é o maravilhoso, né? Tá sempre descobrindo. Nesse ramo do vinho, eles vão se reinventando, inventando e criando, e vai se transformando, porque se torna bem abrangente, né? Hoje a gente já tem vinhos para mais de não sei quantos, né? Sim, existem muitos rótulos. Existe a enologia, né? Que é essa área da ciência que faz o vinho. Ela é muito criativa, assim, né? Então, existem alguns grandes rótulos que mantêm uma tradição antiga, mas existe sempre novidades, assim, de às vezes mesclar uma variedade de uva com a outra, ou mudar um pouquinho o método de produção, né? Então tem bastante novidade sempre surgindo. Faz criação, né? Eu ia perguntar isso assim, enquanto bióloga, né, e tal, mas tem essa mutação, assim, da uva, transformar aquela uva, sabe? A biologia ali da uva é legal, porque assim, né, às vezes a gente pensa em uva e acha que é uma espécie só, né, mas existem várias espécies de uva, como se eu pensar assim, ó, borboleta, não é só uma espécie de borboleta, existem várias borboletas. É de comer essa? Ou é só para comer? Eu só lembro da Niagara... Isso, Então, assim, a uva tem a uva de mesa, que a gente come e faz suco, e tem a uva vinífera. Então, ela é uma espécie só, a vitis vinífera, que só faz vinho. Então, o mundo inteiro... o mundo inteiro utiliza a vitis vinífera. Só que dentro dessa espécie da vitis, existem muitas variedades, que daí é a Malbec, a Cabernet Sauvignon... É a Syrah, aí tem as brancas também, né? A Sauvignon Blanc. Então, assim, é uma espécie só, que é a vitis vinífera, e muitas variedades. Estima-se que tem mais de 5.000 variedades, assim. Portugal mesmo é o país que mais tem variedades diferentes, assim. Eles têm uns métodos de produção bem antigos, que eles têm vinhas, né, que são videiras bem antigas, de mais de 100 anos. Então, às vezes, elas estão lá misturadas, eles nem sabem qual que é a variedade que tá ali, e aí eles fazem os vinhos deles. É um vinho único, assim, no mundo, né? Sim. Mas aí é o que eu falo, cada região tem um charme. Então, o Malbec argentino, ele é excelente. Mas ele é o charme da Argentina. Aí no Chile é a Cabernet Sauvignon, né? Aí lá na Itália, sei lá, pode ser um outro Chianti. Então, cada região tem um potencial. A gente comendo o vinho de mesa achando que... Achei que aquela uvinha ali virava vinho. Achei que, tipo, olha, essa daqui vira um suco, mas é o seguinte, se eu já botar uma cana, já deixar ali, já deixar lá curtindo, que pra nós é curtir, né? Já deixa ali curtir como a gente faz com catuaba e cachaça, com açúcar, com abacaxi, tudo. Já vira um vinho bom. Tá não ótimo. É bem assim também, né? Não, aí a uva vinífera, ela tem também uma quantidade de açúcar bem boa. Às vezes a gente acha que vai provar que ela vai ser seca, né? Porque o vinho, ele é seco. Mas, na verdade, o açúcar dela vai ser transformado em álcool. Então, quando a gente prova no vinhedo, é uma delícia, ela é bem docinha. E aí, quanto mais doce ela é, na hora de fazer a fermentação, mais vai converter em álcool. Então, por isso que eles falam que os vinhos aqui do Novo Mundo, que é Chile, Argentina e Brasil, que é bem quente, bem tropical, tem um teor alcoólico mais alto. Porque a gente tem mais calor, né? E aí matura mais, tem mais açúcar. E aí lá na Europa, não. Aí, tipo, aqui os nossos vinhos têm 14, 15% de álcool, lá tem 13, lá tem menos. Porque não faz tanto calor, né? Então eu prefiro o nosso. Tem que ter álcool. Vamos ter mais álcool, eu prefiro o nosso. álcool. Eu acho que, olha, assim, pensa que eu não bebo muito, não, na verdade. Eu bebo um pouco, assim, legal, socialmente, mas eu não bebo muito. Mas a minha garota... Aí tu acertou no presente, que é o vinho, né? Entendeu? Conquistou. Não, ali eu acertei, enche. Que legal. Foi direto. Tô falando isso? Ela tá brava lá, não. Cauê não deixa o... Cauê já te disse, Cauê não deixa eu olhar pra fora da mesa. É foco aqui. Cauê não gosta. Ele não consegue.
Ô, Cris, mas e essa... O que foi que teve essa ideia? Quem inventou essa parada? Assim, tipo, eu vou fazer um vinho, vou fermentar uma uva aí. Isso foi há milhares de anos, né? Então É? a tradição é bem antiga. Porque, na verdade, foi sem querer, né? Deixaram lá umas uvas, elas fermentaram. E aí eles provaram e ficaram muito doidos. E aí deu boa. E aí começaram a aprimorar a técnica, né? Porque se tu faz de um jeito meio caseiro, às vezes dá muita coisa errada, né? Sim. Dá alguns aromas ruins Uhum. e tal. Que bom que a Aí gente foram não tentou. aprimorando. Já fizeram isso pra gente, né? Ah, legal, Mas é porque- muito antigo. eu tenho uma teoria de quem fumou maconha primeiro, mas eu não vou falar porque o cancelamento é certo. Nossa! Mas eu não vou falar. Meu Deus! Mas eu tenho uma teoria. Da Tá. maconha eu tenho a teoria. Aham. Ah, para, né? Agora joga uma do vinho, então, pelo menos. Não, do vinho ainda não tem a teoria, não sei. Ah, Tava até entendi. esperando a Cris aí dar um Sim. clarear aí, alguma coisa, dar um norte pra mim, pra eu poder pensar nessa questão Mas não da foi. teoria. Não. A origem do vinho é muito antiga, assim, tem relatos, assim, muito antigos mesmo, assim, né, de tradições, assim. Aham. E nesse tempo todo que tu tá, Cris, o que que tu já conheceu aí de país através do teu trabalho? Isso foi bem legal. No ano passado, eu conheci 25 vinícolas. Foi Uau, bastante, assim, né? bastante. Então, eu comecei na época agora de março, porque março é a época da vindima, que é a época da Uhum. colheita da uva. Então, é a época mais bonita de se visitar um vinhedo, porque tá Ah, os que cachos, legal. né? Bem bonito. Normalmente, o pessoal associa o enoturismo mais no frio, que combina mais com Uhum. vinho, né? Sim. Mas se tu for no verão, tu vai ver a colheita. Então, é Uhum. uma experiência muito legal, assim. Aconselho todo mundo. E aí eu comecei na vindima aqui na Serra Catarinense, em algumas vinícolas. Depois eu fui ao Chile, aí conheci também algumas vinícolas lá. Aí depois surgiu a oportunidade de ir também para a Itália, né, Uau. em algumas vinícolas lá também. E aí depois já era um projeto meu, assim, que eu até brincava com meus pais, a hora que eu terminar o doutorado, aí vocês vão me dar uma passagem para Europa, eu nunca fui para Europa. Aí eles me deram de presente de doutorado uma passagem para ir para Portugal, ainda meu pai brinca que era só de ida. Era Queria só te pra mandar era pra e ficar vai lá. Ele queria me mandar, ele falou que ele queria me mandar num navio, daqueles navios que vem, daqueles cruzeiros que voltam, dele Sim. assim, vai pra lá, daí tu fica fazendo as tuas lives. Teu pai pensou, se essa guria fica aqui, olha só, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que fazer a cobrança do A trabalho dela, eu tenho que fazer O tudo, melhor era me despachar, Exatamente, né? fica lá. Se ela for pra lá, ela trabalha. Se eu tivesse uma caixa de vinho grande, ele te colocava dentro e Isso, manda essa guria embora. Aí eu tinha esse presente deles, assim, né, que foi bem legal, e aí eu acabei conciliando, até eu tava lá e ficava pensando, tá, será que isso aqui é férias ou trabalho, né? Porque daí no fim eu agendei com várias vinícolas, e aí eu sozinha aluguei um carro, fui na região do Alentejo, na região do Douro, desbravando lá as Fez live disso vinícolas. tudo? Live não, produzia conteúdo de Conteúdo, Instagram, que é mais claro. rápido. Eu gosto muito do YouTube, né? Porque Uhum. o YouTube a gente consegue falar mais o conteúdo com calma. Uhum. Sim. O Instagram ele é mais rápido e o TikTok mais rápido Mais rápido ainda, ainda, mas é a verdade. tendência, né, das mídias sociais é acabar investindo um pouco mais no TikTok, né? Sim. Mas eu não vou deixar do YouTube, né? Eu gosto muito, assim. Nem a Porque daí gente. eu consigo fazer um vídeo de review, parar, É, que eu falar acho das que- características da uva Exato. com calma, né? Eu acho que até o público também se torna um público diferente. É um público diferente, né? O pessoal que vem no YouTube tem um pouco dessa tendência, assim, também. Embora tenha muito short e tal, né? Mas o pessoal, às vezes, no YouTube tem essa coisa de se preparar psicologicamente para ver um vídeo um pouquinho maior. Isso, Né? conteúdo, Isso. assistir, parar, ver na TV, né? Não Exatamente. só no celular. Eu gosto Exato. muito. Eu já, antes de virar youtuber, né, eu já amava o YouTube. Então, eu acho que até isso ajudou, sabe? Sim. Porque por eu estudar muito, assim, né, gostar muito, eu já sabia mais ou menos o que funcionava ou não, né? Sim. E até essa própria naturalidade, assim, Sim. né, de que eu nunca tive muito, assim, né, eu que editava, eu que fazia tudo, Sim, assim. sim. Mas isso também tem um certo charme, assim, hoje em dia, né? Não, é De ser legal. algo mais... Sim. De tu escutar o latido do cachorro, a criancinha lá no fundo, Legal, né? né? Sim. Eu acho que o que o YouTube, na minha opinião, né? O que pelo menos eu, enquanto a pessoa que para assistir, foi exatamente isso. A naturalidade de como as coisas são feitas no YouTube, né? Porque na televisão é tudo muito perfeito, é um sorriso, é um flash, é um clique e tal, sabe?
tudo muito certinho. Frio, né? Não, e aí no YouTube a gente chama palavrão, a gente fala, a gente ri. A gente olha pra fora da mesa. Eu falo da minha mulher. Depois chega em casa, ela fala assim, precisava. Não tem como. O nosso engajamento é vocês. Com certeza. Mas isso é muito legal, que isso quebra o gelo, né? Com certeza. Eu acho que ter esse talento, de ter essa naturalidade é o nosso diferencial. Sim. Principalmente a gente aqui de Floripa, né? Que até um pouquinho a gente falou, né? A gente é meio Guga, né? E o Guga encanta o mundo inteiro. Porque ele é simplão e a gente é assim. O Guga é o baita. Alô, Guga! Eu tenho um vídeo chamando o Guga. Dizendo que ele é o meu maior ídolo e que eu queria que ele viesse aqui. Estamos te aguardando. Vou repetir, né? Guga, tu é o meu maior ídolo e eu gostaria muito de te ver sentado ali. Muito, muito. Eu não sei se eu vou conseguir falar com ele. Acho que eu vou ficar emocionado. Eu vou ficar bem pequenininha do lado dele, mas... cara, sei lá, eu gosto. Vai ser muito legal. O Guga é o cara. O Guga é muito massa, né? Sim. E ele reflete exatamente isso, né? Transmite o que é o povo de Floripa, assim, Sim, né? Por que ele encanta? Porque ele é um cara simples, né? E eu acho que isso é muito legal, né? É ele mesmo, né? Ele não muda na frente de ninguém, continua sendo ele. Bem bacana. Ô, Cris, assim, ó, curiosidade baita aí. Meu Deus. O vinho, ele é afrodisíaco, assim? Ele dá uma animada na raça? Ele relaxa, né? O álcool desinibe um pouco e o vinho, né? Pelos compostos que ele tem, ele acaba relaxando, né? Uhum. Então, isso é interessante. Então, normalmente ele está associado a isso, a uma mesa, a comer alguma coisa. Exato. Tanto é que não se vê muito vinho em balada. Porque em balada ninguém toma vinho para ir na balada porque vai ficar com sono, vai relaxar, né? Sim, Então ele sempre está associado a experiências, e isso que é legal no vinho, né? A gente vai associando isso ao momento que tu tá conversando com as pessoas, né? Isso é muito legal do vinho. Não, eu acho isso maneiro também. Essa é a ideia, assim, do vinho, que eu penso também, essa questão da interação, né? Sim. Que a gente geralmente sempre vai comer alguma coisa, daí ou termina de comer, aí bebe um vinho, tá ali, né? Ou antes, ou pra cozinhar. Lá em casa... Foi direto. Não tão direto. Mas nesse de a gente falar... Tá presente. Porque a Letícia Felisberto esteve aqui, maravilhosa, queridona, e ela deixou claro. A Bianca Laura e tu, eu aprendo muito contigo também. Que a mulher... Ela tá sempre bem, tá legal. Quando ela está... relaxada. Ponto. Então, o vinho, ele ajuda muito. Ponto, pelo menos tem me ajudado. Ajuda muito quando vocês ajudam. Me ajuda? Me ajuda que eu te ajudo, que eu te ajudo. Me ajuda. Entendi. Quando chega lá em casa, às vezes, a situação não tá muito boa, porque acontece, né? Casal, o pessoal tá bravo. Normal, o pessoal lá tá mais bravo do que eu, geralmente. Ai, meu Deus. Mas aí eu já pergunto assim, daí... um guacamole, um vinhozinho, sushi, um vinho, né? Guacamole combina com vinho, Cris? Eu acho assim, né? Eu trago muito essa coisa mais nova, né? De tirar essas regrinhas fechadas. O peixe tem que ser com vinho branco. Não, eu quero comer um peixe e tomar um vinho tinto, né? Ou de dia não dá para tomar vinho tinto, eu tomo no verão, né? Mas assim, então eu acho que não tem, sabe, uma regra que feche. Não dá. Dá. Se tu gostar, o principal é gostar. E até esses cursos que eu fazia, esses mais atuais, e eu pegava cursos da Espanha, da Itália, eles falavam isso. A principal regra de harmonização é o gosto. Então acabou aquela coisinha, que nem tu falou, né? Esse vinho tem que ser com queijo, não sei o que lá. Brie, sei lá, gruyère, sei lá o que. Não, eu vou tomar com o que eu quiser e é o vinho que eu tenho ali, que eu abri, que tá ali na minha geladeira. Entendeu, sabe? Sim, isso acabou, né? Um pouco isso, graças a Deus. Ainda bem, né? Porque a gurizada, ele não tem dinheiro pra esses vinhos. Lá em casa é o vinho com narguilha. A gente tava falando disso, esse narguilha aí. E aí acontece bastante. Mas não tem, assim, né? Tipo, uma questão do vinho, ou seja, o Cabernet, né? É Carmenere que se fala? Tem a Cabernet Sauvignon e tem a Carmenere. Carmenere. As duas são bem... Esse daí eu gosto também. É muito boa. As além duas do são Malbec, boas. Eu só não sei falar esses nomes aí. Acho bem complicado, mas olha, de vinho eu bebo bastante. Sim. Mas a questão é paladar mesmo, assim, né? Não tem uma que deixa... Ou seja, o vinho fica mais encorpado, mas eu sinto às vezes isso, né? O vinho mais encorpado, menos encorpado. A Malbec ali é uma das mais encorpadas, uma das mais intensas, né? Sim. Então é legal comparar. E o outro extremo da tabela é uma Pinot Noir. Sim. Que ele é um vinho bem levinho, assim, é um suquinho, assim, sabe? Sim.
Então, assim, normalmente a pessoa inclina. Então, quando eu vou conversar, que eu faço muita sugestão de vinho, monto adegas, eu já sei, sabe? Se a pessoa me diz que ela gosta de Malbec, eu já sei que ela gosta de vinhos mais encorpados. Não é que eu vou só mandar Malbec para essa pessoa, mas eu sei o que eu posso sugerir. Ele vai gostar de um vinho português, que são mais intensos, né? Então, normalmente eu vou para os extremos, assim. Tu gosta de um vinho mais leve, e aí é legal porque às vezes vem gente falando assim, teve um que falou para mim assim, eu gosto muito de vinho e a minha esposa não gosta, como é que eu faço ela gostar de vinho? Aí eu falei para ele, começa mostrando para ela os vinhos mais leves. Se tu mostrar logo um Malbec, ela vai achar horrível. Porque é muito tanino, ele é muito intenso, ela não vai gostar. Mas se tu trazer um Pinot Noir, que é esse que é bem levinho, ele é clarinho mesmo, ele é gostinho de fruta e mais geladinho, a pessoa gosta. E aí depois, aos pouquinhos, ela até vai migrando para os outros, para um Cabernet, para um Malbec, né? Então isso tem como... Então se alguém começar a tomar vinho, tem que começar pelos mais suaves? Eu sempre sugiro, os mais levinhos, os mais elegantes. É que normalmente o suave está associado ao vinho doce, né? Exato. E aí, quando a gente compara na tabela de intensidade, ou é intenso, ou é o leve, ou elegante, né? Então esses levinhos são ótimos para começar. O Pinot Noir, a Sangiovese também, que é uma variedade italiana, eles são ótimos. A pessoa toma assim, eu gosto de vinho. Eu achava que eu não gostava, eu gosto. Sim, não. Então tem como começar. O rosé também, a maioria das pessoas gosta, mais geladinho, né? Sim, é fácil, né? Ô, Cris, e a hora do merchan, né? A hora do merchan. A gente vai ajudar, a Cris vai fazer o merchan. Eu acho que esses aí pagam, né? Esses estão pagando. A gente ganhou um presentinho da Cris ali, que é bem legal, né? Tu trabalha com esse pessoal aí, Cris? Isso, eu trabalho para a importadora Sete Wines, que é uma importadora lá de São Paulo. E aí a gente tem vários rótulos, né? E eu trouxe esse ano, na verdade, o finalzinho do ano passado, esse verão, eu fiz a campanha desse rosé, que é um rosé da França, né? De Provence. E ele é um rosé, assim, bem gostoso, assim, bem levinho agora pro verão, também mais geladinho. Traz bastante aromas, assim, notas de frutinhas, assim, como morango, cereja, bem gostoso. Então, assim, não sabia muito, né, o gosto de vocês, o rosé nunca erra, né? Não Porque tu tá no meio de um monte de gente, tu serve ele, todo mundo gosta. Sim. Tô chegando, vó. Tua avó gosta, né? Lá tem, né? E aí trouxe também um Cabernet Sauvignon do Chile, que é emblemático, né? A gente fala que é a insígnia chilena, assim, o mundo inteiro, né, ouve falar do Cabernet Sauvignon do Chile. E aí eu trouxe pra gente degustar aqui hoje, até pra quebrar um pouco o nervosismo. Tá se sentindo bem agora? Tá suave? Tô. É isso aí que importa aqui. Cara, eu gostei bastante desse vinho. É gostoso, né? Eu gostei. Olha. Ele é bem gostoso. E daí Aí a Sete Wines tem um site, né? Então a pessoa pode comprar e entrega no Brasil inteiro, que é bem tranquilo. Mas assim, falando em merchan, né? Além da venda direta de vinhos, eu tenho assim vários tipos de trabalhos que eu faço, né? Então eu monto adegas também, aqui em Floripa já montei algumas em Jurerê, e aí eu faço esse tipo de entrevista. Que tipo de vinho que tu gosta? Mas não só o que a pessoa gosta, mas assim, tu recebe pessoas na tua casa, então é legal ter uns vinhos mais leves, quantidade, isso tudo é bem interessante. Aí eu faço esse tipo de trabalho. Aí tem o meu curso também online, que é um curso para iniciantes, que é aquilo que eu falei para vocês, não tem enrolação, sabe? Como eu dei aula há muito tempo, e eu fiquei 15 anos estudando vinho, eu já sei, sabe, o que vocês precisam saber para ter um vocabulário legal pro vinho. Né? Então, assim, o que é intenso, o que é elegante, o que é complexo, quais são as notas, as principais notas aromáticas, porque, assim, o livro original de enologia, a roda de aromas, ela é gigante. E, assim, é tipo, até xixi de gato tem, sabe? Petróleo, borracha, tem umas coisas bem esdrúxulas. Aonde? Na roda de aromas original do vinho, né? Meu então, Deus. tem várias coisas. Não tô nada. O teu foi aquele de Portugal lá que tinha a unha. Que tem uma unhazinha ali bem gostosa. Tinha pelo, tinha tudo aí. Não, acho que não. Não sei. Ai, deu um nervoso. Mas assim... é só o aroma, né? Não vai esse xixi do gato, né? Não, é o aroma que remete a gasolina, a xixi de gato, umas coisas muito esdrúxulas. Então, o que eu fiz? Como eu já fui professora por muitos anos, eu criei o meu próprio material didático. Então, eu peguei os principais.
normalmente está associado a frutas negras ou a frutas vermelhas, dependendo, né? Tipo, o Malbec puxa bem para fruta roxa, o Cabernet já puxa mais para uma cerejinha, para fruta vermelha, ou madeira, né? Ou um toquezinho, às vezes tem um toquezinho herbáceo, que a gente chama que lembra um pouquinho, assim, algo verde, assim, né? Sim. E aí eu fiz uma roda de aromas bem simples, então qualquer pessoa consegue classificar um vinho. Dessa roda grande mesmo ou não? Quando a gente estuda, agora tô fazendo pós-graduação em enologia, né? Tô quase terminando já. E aí a gente estuda, a gente acaba tendo que identificar, assim, porque daí a gente vai ficando, a gente faz análise sensorial. Então, às vezes, eu já tive dias que eu degustei 40 rótulos. 40 num dia só? E saí bem, tá? Nossa, não saí tropicando. Mas tomou bastante café, cheirou café, tudo tem que cheirar o café? O que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a degustar e tomar bem pouquinho. Quando eu tô trabalhando. Aqui a gente tá tomando mesmo, né? Sim. Não, eu não sei você. Tá todo mundo. Se vocês não estão, aí eu não sei. Não sei você. A gente vai botar na descrição. Já abra um vinho. Isso. E aí eu aprendi como eu tenho um paladar bem sensível, é degustar com pouquinho. Então eu vou tomando pouquinho, né? Porque tem um hábito muito comum de quem trabalha com vinho, que é cuspir, né? Fazer aquele... não é? Eu vejo lá. O quê? Pegou mal aí? Pegou mal pra mim? Não vem não. Para com isso aí. Para com esse papo. Às vezes é necessário, né? Porque tu tá numa feira, tu tá num ambiente de trabalho, aí se tu for tomar toda aquela quantidade de vinho, tu vai sair tropicando, né? Sim. Mas assim, eu ainda consigo fazer tomando bem pouquinho, né? E aí intercalo com bastante água e tal. E um estilo de vida saudável, né? Não é uma coisa que eu chego e viro a taça, assim, né? Mas o que faz quando faz assim? Negócio e bota onde o vinho da boca? Não, como eu tomo um pouquinho, eu tomo mesmo, né? Mas esse pessoal que faz degustação, às vezes eles degustam, assim, eu vejo fotos desse pessoal, um monte de vinhos, né? Aí eles só botam na boca, sente, e depois eles... Aí sempre tem, né, na mesinha, tem umas cuspideiras. É verdade. Entendi. Interessante. São coisas que o Instagram não mostra. Não mostra. Que nem o xixi, o cheiro de gasolina. O pessoal vai ver essa parte. Mas esses dias eu postei isso. Eu postei a roda original e aí mostrei, sabe? Tipo, um monte de coisa estranha, assim. Querosene, petróleo, umas coisas assim, sabe? Tipo, até compostos fenólicos, umas coisas assim bem estranhas. Assim, essa é a roda original. E aí eu botei a minha, que era bem simples, sabe? Então, sim. Umas coisas loucas. Querosene é o último recurso do malandro. Pô, já tá até na querosene. Para com isso. Tá longe demais. Ih, caramba, Que cara. loucura, né? Vamos cancelar, né? Não pode, né? Esse ano tu vai conseguir. Não foi ela que falou, fui eu, tá? Vamos com calma. Que confusão! Esse é o nome. Mas quando eu perguntei pra ti lá no começo, sobre essa parada do vinho, realmente da diferença, é que eu vi um vídeo no YouTube, e eu não sei se aquilo é verdade, porque eu vi bem por cima. A gente viu, né? De um cara lá, sei lá se é da Tailândia, ou sei lá quem é o cara, que conseguiu enganar o pessoal do vinho aí. Já chegou a ver essa parada aí? Muito legal. E aquilo lá é real mesmo? Ele enganou as pessoas? Que eu acho assim, ó, que por isso que é tão importante ter profissionais da área, né, que consigam classificar bem um vinho. Porque tem muita gente que classifica o vinho pelo preço. Então, assim, ó, às vezes o cara é muito rico, o hobby dele é colecionar vinho, mas ele fica, assim, só no Vivino ali, que é aquele aplicativo, como se fosse um scanner, assim, esse custa R$1.000, então é bom. Só que nem sempre sabe? Então, por isso que é muito importante ter esses críticos de vinhos para avaliar, porque não é só colocar um preço no vinho, né? Então, tem que ter cuidado, né? E eu sempre falo, assim, que é muito fácil a gente gostar dos grandes ícones, que são esses vinhos caríssimos. Sim. E aí eu tenho oportunidade de tomar, porque é meu trabalho. Mas o mais difícil... e que eu gosto mais é tu descobrir um pequeno produtor ou alguém que um vinho não é tão famoso e tu sabe que aquilo ali é bom, sabe? Então isso que é legal, é mostrar para as pessoas que tem muita coisa boa por aí, né? Eu gosto disso, assim, com o tempo a gente passou a consumir bastante, então a gente vai variando, né, comprando de vários preços e tal, a gente tem uns que às vezes dependem, tem uns que a gente já pagou mais caro, não eram tão bons também, outros pagou menos e eram bons, assim, e tal. Eu não sei se tu pode avaliar, ou não sei, né, o vinho de outra marca, assim, se a gente pode falar sobre isso, pode. A gente estabeleceu como padrão, porque também a gente também não bebeu todos, a gente não passou por 40 vinhos, né? Não conseguimos. Mas a gente sempre bota Casileiro del Diablo. Isso. A gente botou ele como um padrão médio pra gente. Ou seja, dele pra cima, a gente acha que é bem legal, né?
Assim, porque é o que a gente gosta de verdade ali. Eu acho ele um vinho num preço bom e bem honesto. Tô fazendo mexendo pros caras aqui, né? Mas é porque eu bebo ele de verdade. Sim, Né? de graça, hein? E aquele vinho, a gente achou ele bem legal. Sim, que ele tem um preço, ele chega num preço legal aqui, né? Isso. Mas a gente tem opções na mesma faixa de preço deles que são tão boas quanto, né? É que ele ficou muito comercial, né? Sim. Então é conhecido, mas tem outros também tão bons quanto. Ô, seguinte, eu de vez em quando eu gosto do recebido, não pago. Então, eu não fiz de propósito o merchan, porque a gente deve. Mas se vocês quiserem mandar uns lá, pra potencializar o amor lá em casa, porque lá em casa o vinho potencializa o amor. Pra dar aquele dia love, segunda-feira love, sexta-feira love. E não até sei como é que tá pra ti. Pra mim o love lá é constante. Os de 40, né? Então nessa. Falo pra vocês, meninos, ó, passem a seguir a gente também, porque as meninas 40 mais invadiram o nosso Instagram. Muito obrigado, tá? Agora a rapaziada do 40 mais tá na hora também. Eu ainda não sou um 40 mais, mas logo serei. Falta pouco. Esse ano ainda. E uma coisa que é legal falar, né, que tu falou do vinho chileno, né, que a gente tem o hábito, né, de tomar muito vinho importado. E eu sou uma grande entusiasta dos nossos vinhos também nacionais, assim, eu acho que há uns 2 anos atrás eu parei para pensar assim, tá, por que eu só tomo vinho argentino ou chileno? Como é que eu, que sou daqui, não conheço os nossos rótulos, né, da Serra Catarinense? E aí eu me dispus a conhecer, né, então, e hoje até já trabalho com algumas vinícolas e tal, e participei de algumas vindimas, já fiz divulgação, né, de marca, e é muito legal que a gente já está produzindo bons vinhos, né, a gente tem uma tradição mais jovem, mais recente, a nossa viticultura aqui tem cerca de 30 anos, então é jovem, né, considerada jovem. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem mais de 80 anos de tradição, os italianos lá começaram há muito tempo, assim. Só que o nosso terroir, né, o nosso ambiente é melhor, então eles já têm mais fama, porque eles estão há mais tempo no mercado, mas aqui em Santa Catarina a gente tem mais altitude, então 1.400 metros de altitude, a gente consegue ter bastante frio, bastante amplitude térmica, e tá produzindo grandes vinhos, né, então isso é legal. Claro que eles ainda não competem muito em preço, porque a gente tem uma questão tributária, né, que são os impostos. Então, sai mais barato a gente comprar um vinho de fora do que um de porque dentro. lá fora ele é considerado produto alimentício, então tem redução, né, do que aqui. Mas é uma questão que a gente vai tentando, né, a gente está trabalhando para tentar diminuir. O Rio Grande do Sul já baixou a tributação deles de 50 para 25 e a nossa ainda é 50. Uau. Então a gente já tem projetos assim para tentar baixar para, né, para pelo menos equiparar o Rio Grande do Sul, né, para ser mais competitivo. Tu trabalha dentro desse projeto, Cris? Na verdade, não sei se pode falar aqui, né, mas eu sou muito amiga do vereador Marquito, não sei se vocês conhecem, ele foi querido, a gente gosta o vereador muito mais votado, agora ele é deputado estadual, e uma das pautas dele, da candidatura, a gente trabalhou com essa questão dos produtores de vinhos aqui, né, do nosso estado. E aí a gente quer trabalhar forte nisso para fazer um projeto de lei para diminuir a tributação, porque a produção do vinho aqui em Santa Catarina, ela se junta com o turismo, e ela dá muito emprego para a região lá do interior, sabe? Que eles não têm muita oportunidade. Então é muito legal ver como aquilo se desenvolve e os cursos e o pessoal trabalhando, né? Servindo, seja colheita, seja qualquer coisa. Mas já é uma oportunidade legal do pessoal jovem ficar no campo. Então pra gente é interessante. Por que a gente está toda hora comprando vinho de fora? Não sou contra também. Eu compro, trabalho com isso. Mas o nosso também é bom. E tá na hora da gente provar. E é uma coisa que é difícil a gente chegar e comprar. Depois que tu prova, tu vê que ele é bom, que ele já tem qualidade, né? Sim. Mas no mercado, né? Normalmente a gente já vê mais. A gente tem o Havaí, a gente tem o Guga e agora a gente tem vinho bom. É isso aí. Nós vamos dominar o mundo. Exatamente. Pra cima dele. Mas eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço pro Marquito. Eu gosto muito do Marquito, tá? Que legal. Eu acho o Marquito um cara muito bacana, um cara com um coração enorme, um cara muito simples, muito legal. E a gente combinou de gravar com o Marquito, já tô desde o ano passado. Só não fechou a agenda ainda. O Marquito estava à disposição, foi muito solícito, nos atendeu maravilhosamente bem. Ele é um cara muito legal. Eu encontrei ele umas 4 vezes no centro, a gente parou, conversou. Ele, eu vou, me chama então. Mas não encaixou a agenda aqui, a gente, né, para trazer o Marquito e tal. Sim. Como nós estávamos gravando episódios ali semanais, então 4 por mês e tal, então a gente tava um pouco tema, daí assim, já veio o político, já veio outro, ficar só política, né? Sim, Fica um pouco maçante e tal.
Mas, cara, assim, faço questão que o Marquito venha aqui, porque o Marquito é um cara legal e eu acho que ele tem muito a acrescentar aqui pro podcast. E, de maneira geral, essa questão do orgânico e muitas coisas. O Marquito é um cara... É um cara que tem um propósito de vida, né? Sim, e hoje em sim. dia é tão difícil que eu falo pra ele assim, nossa, obrigada pela tua coragem de estar fazendo o que tu faz, porque... É comum, hoje em dia, a gente ouve falar tanta coisa ruim de política que as pessoas boas se alienam, né? Se afastam da política. É verdade. E, pô, alguém que ainda tá lá dando a cara, né? E trabalhando nessa missão, é muito legal a gente apoiar, né? Pessoal, para vocês não ficarem com ciúme aí, a gente também gosta de outros políticos aqui também, tá? Tem Não é vários. só o Marquito. Tem outros aí que virão também. Eu conversei com o Bruno Souza, que é um cara bacana também, a gente combinou. Então, assim, vai ter tempo para todo mundo. Vai chegar todo mundo aqui. Vocês sabem que o Que Confusão é aberto para todos os públicos. A gente queria até fazer o Pinga Fogo. É. Pinga Fogo seria... Ia dar like pra caralho. Ia ser massa pra caralho. Os caras aqui brigando. E aí a Maria com a pipoquinha. Com aquele nosso vinho bom que a gente ganhou ali. Ó. Vinho combina com pipoca? Pode? Claro. Pode, né? Que não tem essa. Tudo não combina. tem. Tudo não tem problema. Isso mesmo. Hã? Da rolha? Qual é a dúvida aí da rolha? Manda. O tipo de rolha? Sim, assim, a rolha, né, que é feita com um material que vem principalmente lá da Europa, né, da casca de uma árvore, né, e aí hoje em dia já tá caindo um pouco, né, antigamente era assim, o vinho bom vem com a rolha original, né, mas hoje em dia já tem uns materiais sintéticos que eles estão produzindo, que dizem que é até mais ecológico, e também aquele screw cap, né, que é aquele que tu gira assim e tu já abre, que é muito mais fácil, né. Mas, assim, tem vinhos bons e caros e simples, não tem mais aquele preconceito, que às vezes meu pai fala, esse vinho abre assim de rosca, então ele é ruim. Não, isso não é mais assim. Mas acho que pode porque ser... tem questão de charme, né? É o charme de abrir. Pela natureza, será que é por Os isso caras que não tá tinham mudando? tecnologia antigamente pra fazer a... Tecnologia. A árvore era muito mais fácil. Claro. Sim, era o que dava, assim, né? E dizem que também pela parte ecológica, que daí, por exemplo, lá na Alemanha, quase todos lá já são com esse screw cap, né? Que é esse que abre assim com rosca, porque daí recicla e tal. Mas não tem nada, assim, não tem mais uma regra, assim, de dizer qual que é o melhor ou não, né? Só pela rolha, assim. Tem bons vinhos com rolha, sem rolha, rolha sintética. A gente tem um pouco de preconceito, né? Mas tem que quebrar isso, já tem grandes vinhos que são ou com rolha sintética ou com screw cap. Até os vinhos se modernizam hoje, viu? É isso. É isso aí. Nessa pegada. Eu não sei. Nem eu, do que fala. Eu sei que eu gosto do vinho, mas eu penso assim também. Eu não tenho isso, porque eu já bebi vinhos bons com rolha e outros sem rolha. Né? Eu só gosto. Você deu com rolha? E aqueles de plástico também, que era do Que garrafão, papo né? Estranho. Com certeza. Deu pra ela com rolha? Foi com rolha, aquele foi com rolha. Aquele foi um caprichado, né? Então ele sabia como ganhar ela, viu? Comprou um vinho especial. Depois ela fala até hoje. Fala assim, cara, aquele vinho foi sensacional, aquilo tocou meu coração. Que aquilo... legal. Entendeu? É que a gente gosta de ganhar presente, né? E quando é algo assim que toca, potencializa, né? Abre as portas. Abriu. E esse negócio também do vinho catarinense, né, que é legal, é que eu tô promovendo uma Wine Experience, que é uma viagem de vinho que vai ser na Serra do Rio do Rastro. Então, em parceria lá com o hotel, vão ser três dias só falando de vinho. Uau. E aí vai ter uma van que vai levar do hotel os turistas até as vinícolas, né? São 5 vinícolas na Serra. E daí é legal porque a gente tem vários, como eu tenho seguidores do Brasil todo, tem gente vindo da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então é legal que acaba divulgando, né, a nossa serra, que a gente tem uma beleza muito bonita, né? As araucárias, por exemplo, que nem eu falo, né? Os gaúchos ficam putos, né? Mas eu comparo o Rio Grande do Sul. Além do nosso terroir e altitude ser melhor, a gente tem uma paisagem natural mais bonita, né? Então, por isso que eu falo, a Serra Catarinense tem tudo para despontar. Né? Porque a gente já tá com vinhos bons, isso é recente, né? Não tinha. Já teve uma época que não era tão bom, mas já estão bons. E a beleza é muito bonita, assim, né? A paisagem, assim, compensa.
Então isso é legal, daí a gente vai fazer esse pacote, que vai ser do dia 23 ao 26 de fevereiro, e dando certo a ideia é fazer mais, né? Promover mais, aproveitar essa audiência aí da rede social e trazer a galera para conhecer aqui os nossos vinhos. Amigos gaúchos, não cancelem a Cris. Não precisa. Mas eu brinco com essa polêmica, eu falo, não, vocês têm mais tradição, eu gosto dos vinhos de vocês, mas não tem como eu não defender o que é nosso, né? Se eu não defender, quem vai, né? Exatamente. Isso aí tem vocês como referência. Claro, é bom, não tô dizendo que é ruim. Não, é isso aí. Se eu levar a minha garota nesse passeio aí, eu garanto mais uns 20 anos de casamento. Casamento? Se com um vinho só, ela já tá lá quase 2 anos. Imagina se eu levo ela nesse passeio. 5 vinícolas, né? Jesus do céu. Pronto, ganhava. 20 anos é tempo, né? Porque daqui a 20 anos eu vou ter 60 anos. Ui, tá velho, hein? Meu Deus. Não, vou ter 59, né? Se eu morresse hoje, teria 39. Velho. Bem velho. É melhor não levar. Mas sabe que o segredo é tomar vinho, né? Porque o vinho ajuda na longevidade, né? Esse vinho ele é uma maravilha. Longevidade, as portas se abriram lá em casa. Relaxamento. Não, é que eu brinco assim, né? Como eu venho da área da saúde, né? Biologia, com doutorado em ciências médicas, eu nunca vou falar que é saudável tomar um vinho. Tipo, uma pessoa que não tomava começar a tomar um vinho, né? Só para ser saudável. Sim. Mas quando a gente toma um vinho, a gente tem que saber que ele tem muitos benefícios. Então, a quantidade de antioxidantes que ele tem é muito grande. A quantidade do resveratrol, que é um dos principais, é muito grande. E eu teria que comer muita uva ou tomar muito suco para ter a quantidade que tem no vinho. Legal. E aí, com a fruta e com o suco, vem muito açúcar junto, né? Então, o vinho ele é legal por isso. A levedura, né? O fungo já consumiu o açúcar e já transformou em álcool. Legal. Sim. Então, eu tenho o benefício ali, que são esses antioxidantes, sem a quantidade de açúcar. Cris, e tem gente que almoça ou janta e logo em seguida toma um vinho, né? Isso faz bem? Então, tem que ver a questão cognitiva, assim, né? Como o vinho causa um relaxamento, se a gente precisar de uma reunião importante, alguma coisa, às vezes é meio complicado. Mas se é uma pessoa aposentada que toma um vinhozinho, ele é digestivo, porque o pH do vinho, ele é baixo, ele é em torno de 3. Então, ele ajuda na digestão da comida, ele é bom, sabe? Só que aí tem que cuidar, né? Às vezes eu tomo um vinho, mas preciso de algo importante. Sim. Surgiu uma cruzada aqui, quiser. De novo, vai. Não, daí é do vinho, assim. Tem água no vinho? Tem água? Tem, a maior parte do vinho é água. Legal. E tem essa questão também de tratar a água que vai no vinho, assim? Como é a água do vinho, ela advém da uva ali da vinha, então ela é uma água filtrada, digamos assim, né? Digamos assim, ela vem da raiz, né? A própria videira puxando a água que vem do solo. Não, mas o que eu... não, eles não adicionam. Não, a minha dúvida era assim, vamos misturar um pouquinho daqui, não. Joga água. Né? Já joga um limãozinho, um açúcar. Não, na hora que eles pisam lá e botam a palminha assim, ó. Já sai a água, sai o suco, sai tudo ali. Fica tranquilo, tá tudo certo. Porque assim, ó, colheu a uva, né? Amassou ela já vai pra fermentação. Aí ela fermenta, aquele mosto ali, aquele suco, é o que vai virar o vinho. Aí depois filtra, né? O cara que tá assistindo agora tá pensando, porra, tu é burro pra caralho. Nós somos. Sou, e daí? Tô com dúvida, quero saber. Mas isso que é legal, né? É por isso que eu sempre fui um bom aluno na escola. Porque o meu coleguinha ficava ali assim, tipo, assim, tu entendeu? Claro. Então me ensina aí. Nada. Depois eu te ensino. Mentira, eu não sabia nada. Eu já não. Alô, professor, às vezes era, tu é chato, hein, cara? Fala, não entendi. Não sei. Preciso, né? Mas eu ia pra casa sem dúvida. Sim, né? Isso é bom, E é legal também pra quem tá ensinando, eu que dava aula, às vezes tu fica lá dando aula, falando pro silêncio, tu não sabe se tá sendo chato, não, né? se tá indo rápido demais, ou se tá chato. Sim. Né? E essa interação é mas boa. Eu percebo aqui na tua fala que assim, parece que tu gosta da coisa, que casou, né? Perfeitamente juntou bem com a bióloga. E a sommelier, é isso? Não. Vou falar isso? É que o sommelier, me conta. Continua, foda-se. Vamos diferenciar. O sommelier, a gente brinca que é da garrafa para frente, né? Assim, é mais a questão de serviço e essa questão de harmonização, né? Que a gente falou. Tipo, trabalhar num restaurante, servir o vinho, a carta de vinhos e tal. Eu gosto mais da parte de enologia, que é da garrafa pra trás, né? Já falou isso no começo, né? Que assim, a uva... Daí eu já esqueci. Daí agora eu tô na pós-graduação na enologia, mas é assim, como é que é cultivada a uva, as características do ambiente, como é que é a fermentação dela, quanto tempo fica em barrica, que ele fica lá descansando, né, em barrica de carvalho para ter mais aromas. Isso é uma graduação que tu tá fazendo.
É uma pós-graduação, Ah, fácil, legal. E aí a enologia é mais essa parte de elaborar o vinho, que é o que eu me encanto mais. Aquela parte de serviço ali, harmonização, não é muito a minha praia, né? Acho que eu vou cancelar a gente agora. Agora eu vou cancelar. Ai, meu Deus. E vai cloroquina no vinho também, vai? Não vai. Era só pra saber. É. Brincadeirinha, não cancela. Eu gosto de vocês também. Cara, a hashtag hoje vai ser assim, ó. As carros a gente corta. Se alguém achar Não que a gente corta. vai pro risco, a gente corta. Não cortam. É. Essa parte é a única que não vai cortar. Não, de tudo, essa é a única coisa que me deixou triste nessa parada toda. Esse negócio aí. Não, o que É. deixou triste foi o xixi. Xixi de gato. O xixi de gato. Xixi de gato? É. Não, mas... Mas Talvez eu me assustei também, mas pensando que tava uma- tomando Eu me é uma assustei aroma quando- que lembra, não quer dizer que vai, né? Sim. Que às vezes Não. assim, tu fala que tem notas de cereja, vai cereja no vinho? Não, é porque quando tu vai descrever um vinho pra alguém, tu vai associando o que ele te remete. tá. Então tu fala assim, quando eu tomo um Malbec, ele me lembra um mirtilo, ele me lembra uma frutinha roxa. Ainda bem Né? que tu explicou isso, porque eu ia sair daqui, eu ia chegar lá, porque eu ia chegar à autoridade, né? Acabei de conversar com alguém que conhece de vinho, bati um papo, aprendi um monte, eu já ia dizer assim, ó, toma esse vinho que tem toque de maçã, por quê? Porque ele espreme a maçã e mistura. Eu já ia dar uma inventada, aumentar um pouquinho. Conversei com a Cris, sensacional, vinho, com toque de mirtilo, porque, ó, pinga lá um pouquinho de mirtilo e fica o sabor. Cara, aí tu vai beber um vinho um dia e tu faz. Esse tem aqui aroma de xixi de gato. Eu acho que vocês chegaram à conclusão, né? Que de vinho eu sou ruim pra caralho. Só sei beber. Eu só sei degustar. Mas o Nem mais, isso eu sei que sim. o mais importante é gostar, Não, né? eu gosto. de E vinho. aí, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo e vai tendo vocabulário, né? Por Uhum. que tu gosta mais do Malbec? Porque ele é mais intenso do que um outro que é mais levinho. E aí Uhum. vai, né? E várias coisinhas que vai pegando, né? E o Malbec, Sim. de maneira geral, é mais intenso que o Cabernet Sauvignon. É, mais É? ainda. Só que ele é mais frutado, ele puxa mais pra fruta, né? Uhum. Essas frutinhas roxas, como o mirtilo, a morinha. Uhum. E o Cabernet Sauvignon, ele é um pouquinho mais elegante, assim, mais levinho, né? É como se fosse... Quando a gente fala, assim, um corpo de vinho, né? Se é intenso, se é leve, é como se eu comparasse, assim, vou chegar nos extremos, tá? Um suco de manga, que ele é bem grosso, assim, né? Uhum. E uma água, que é fininha. Então, mais intenção, né? Ele tem mais corpo, tem mais estrutura. Uhum. E o mais levinho, mais elegante, ele Agora eu fiquei curiosa. é fininho. A juventude aí que tá começando a beber vinho adora aquele Campo Largo, né? É um vinho. É, Bom, porque não quando é? a gente é jovem, que faz tempo já, a gente gosta de coisas mais doces, né? E aí acaba comprando esses vinhos mais simples, que são suaves, né? E aí Sim. toma, né? Pessoal Mas aí depois vai melhorando o O paladar. pessoal do Campo Largo, assim, ó, se eu falar que nunca bebi, eu vou estar mentindo. Ah, tu foi jovem? Foi jovem Vai já. receber o recebido pago. Mas, né? Mas hoje em passou. dia, hoje em dia eu tô bebendo mais. Mas não por nada, não. É porque eu realmente agora... A gente Nem vai o meio mudando seco o mais eu paladar. gosto, assim, só A seco gente vai mesmo. mudando o paladar. Hum. Isso pra tudo, né? Então, depois que é uma catraxa, depois que passa, não volta mais, assim, né? Exatamente. Mesmo Quando que chega tu- ali no quarentinha, gente, Ai, eu ia perguntar isso agora. a gente filtra tudo mais. Né? Ah, é? Vai mudando assim conforme a idade? Tudo na vida. A gente fica... Peraí, a produção chamou. Calma aí. Alô, produção? Alô, produção. Mas assim, depois de um tempo, né? Não sei, a Cris, só porque a Cris falou aí, né? Que também já faz algum tempo, da juventude, né? Uhum, O meu também faz um pouquinho de tempo, uhum. bem pouco. Mas ele vive como se ele fosse jovem. Mas a gente realmente na vida vai mudando. Com o tempo a gente vai mudando. Só tu vai saber disso lá. Não antecipa também. Vai vivendo o teu momento que é bem legal. Também. Vai vivendo a Faz tua parte. fase. Tô vivendo? Vivendo intensamente. Não, mas calma. Devagar. Mas é verdade, sim. Com o tempo a gente vai ficando... Cara, eu não diria exigente, assim. A gente vai eliminando algumas coisas que já matam o teu tempo, coisa que incomoda, coisa que causa estresse, assim. Então, é isso, assim. Tu vai aguçando teu paladar. Não quer dizer que vai melhorando ou não, só que só vai definindo assim, ó, pronto, Sim. agora eu passo a comer aquilo que eu gosto, a beber aquilo que eu gosto, né? E o fígado também, né, vai mudando. Não Porque resiste o tanto. fígado do jovem, a gente É uma tomava um monte beleza, de né? coisa, acordava bem e no dia segurava seguinte. legal, né? Agora a ressaca é 2 dias. Verdade, é. Tem acontecido isso Então comigo, né? a gente vai mudando, né, da quantidade para qualidade. É melhor Uhum. beber menos, mas algo Sim. bom, É, né? em casa acontece muito disso. Eu sempre falo assim, não, gata, é porque assim, ó, é que eu sou assim, a minha preferência é de ficar em casa, de curtir mais uma vibe em casa e tal, né?
Mas às vezes não é muito por causa disso, é porque se a gente sair também na sequência, ela vai ver. Daí eu vou entregar a minha idade. Entendi. Faz sentido. Cara, é o seguinte, Cris, poxa, cara, que prazer, que legal, que vibe positiva tua, que papo massa, cara. Sensacional. Foi massa, né? Demais. Legal, a gente aprendeu legal aqui. Eu tirei umas luzes que eu ia sair daqui contando um monte de história que eu acho que Um não... monte de asneira. Esse toque do... Mas esse eu vou contar pra galera que vem unha, que vem tudo, isso eu vou contar. Não Eu também. Não nessa marca aqui que a gente bebeu, eu mas vou. vem. Eu vou Né? falar. Vem. Vou. Xixi de gato. Vou. Cara, mas assim, muito obrigado por vir aqui, por abrilhantar o podcast, por abrir a nossa temporada de 2023. O papo é massa. Pra quem curte vinho aí, eu acho que aproveitou legal Mulherada, até aqui. se espelhem. Olha essa mulher maravilhosa que temos aqui. Um trabalho Isso. incrível. E eu ia falar isso, assim, é que vai muito além só da questão do saborear, do vinho, né? Acho que tu representa, assim, aí as mulheres nessa questão do vinho, nesse movimento aí. Eu espero que a mulherada te assista lá, te acompanhe, te tire como referência. Mostrou bastante conhecimento sobre, gosta da parada, que já é muito importante, que é muito legal para nossa atividade, para o nosso trabalho, né? Cara, e assim, desejo para ti aí toda sorte, que o teu trabalho só cresça e que tu aconteça cada vez mais. Com certeza, a gente também. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de vocês de estar aqui conversando um pouquinho mais do meu trabalho, dizer que é muita dedicação, né, bastante amor no que faz, isso que é importante, né? Exato. E eu acho que, assim, ter a oportunidade de trabalhar com hobby é uma coisa muito gratificante, assim, e o carinho também que eu recebo nas redes sociais, né? Por mais que às vezes tenha uma ou outra incomodação, mas é muito pouca. Sim. O carinho é muito grande, eu sinto, assim, da galera vibrando com as minhas conquistas, até por esse meu jeito mais simples, mais natural. E de expor também, né, como é que foram as coisas. E é luta sempre, né, conquistar esse espaço aí. Sim. E vai pra cima deles. Vai pra cima isso aí. Que a gente ainda quer ver os teus pontinhos lá. Isso aí. Cris, e assim, ó, as portas estão abertas pra ti, tá? Obrigada. Pra gente contar depois as tuas novas aventuras que, né, vão vir daqui pra frente. Exato. Espero que tu volte aí muito maior do que tu chegou aqui, né? O teu propósito também é legal, muito interessante. Influenciar as meninas aí a seguir esse caminho. A gente gosta quando aparece Tomar alguém coragem. assim, que impacta, na verdade, na vida das outras meninas aí. Isso é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Acho que tu tem bastante conteúdo. Acho que vale muito a pena as meninas aí te acompanhar, cara. E assim, ó, toda a sorte do mundo e volte sempre. As portas estão abertas. Obrigada. Estamos aqui pra tudo. Obrigada, muito obrigada. Galera, e vocês aí desse lado, pra me ajudar a Maria, ajudar o Cauê, ajudar todo mundo. O que confusão. Se inscreve no canal, dá o teu like, né? Ó, se inscreve lá no nosso canal de cortes também, né? Sim. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, né? O Kawaii a gente não tem. Tá, logo. Ó, falando TikTok, volta o nosso vídeo lá, o TikTok parou de entregar nossos vídeos. Você aí, virou bagunça. Ô, amigo, ajuda nós, vai. A gente tava entregando super bem. Pô, o pessoal interage lá com o nosso conteúdo. Fala sério. Ou não. Tá? E o pessoal do Instagram, ó, esse corte aqui, Cauê, pega, ó. Corta. Ah, não, aqui, ó. O pessoal do Instagram é o seguinte, muito massa, muito obrigado por acompanhar a gente, mas faz o seguinte, migra. Ó, vem pro Billzinha, YouTube, ó. Bill ali, vai. Isso, seguinte, a Cris falou, a gente precisa monetizar para poder manter a estrutura, trabalhar lá. e tal, né, tudo isso. Já me alonguei demais. Mariazinha. Mas pode não falar. podemos deixar de agradecer pelos nossos 9.000 seguidores. Meu Deus, com certeza. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. É demais, sensacional a gente ver. Meninas, vocês são sensacionais. Vocês arrasaram, é isso aí. Gui Maoli, obrigado pela força também. Também, muito obrigada. Mariazinha, Diga, meu amigo. o primeiro de 2023. Primeiro? Muito obrigado por estar aqui também. Tu é bem bacana, tu é legal também. Tu Eu também. espero que tu também seja influência legal, que tu também desponte. Tu também, tu vai arrasar. Que tu chegue aos 40, assim, gente boa também. Calma, tá longe ainda. Tu aos 40, tu vai ficar chata pra Mas não. Ó, não me cancela, né, minha amiguinha? Continua sendo amiguinha. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui. E aí a gente já sabe, né? Até a próxima. Até a próxima? Yeah. Então tá, galera, acompanha a gente que o que confusão, bem ou mal, vai ou não vai, sempre tem mais. Forte abraço e até a próxima. Tchau.